Muito bem, senhoras e senhores, aqui é Nelson França, professor e advogado de Direito, especializado em licitações públicas. E esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar em homenagem à nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril, dia da mentira, 1º de abril de 2021. Essa lei, ela está, enquanto eu gravo esse vídeo, coexistindo com a 8.666, a lei do cão, né? A lei do a 8.666, a 10.520, mas agora, no dia 1º de abril de 2023, ela tirará de cena todas essas outras leis e vai vigorar sozinha. Há uma necessidade do mercado público e privado em se adaptar a essa lei. Tivemos 2 anos para isso, mas brasileiro gosta das coisas em última hora. E pensando especialmente em advogados, consultores e empresários que participam de licitações, é que eu decidi gravar essa série de vídeos para você que tem interesse em licitações públicas, né, em ganhar dinheiro com licitações públicas. Ganhar dinheiro como assim? Bom, a lei de licitações brasileira envolve, mexe, movimenta bilhões de reais todos os anos, com o setor público federal, os estados, os mais de 5.500 municípios e o Distrito Federal. São bilhões e bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro é o principal comprador de toda a América Latina. Das Américas, ele só não compra mais do que o governo americano e o canadense. Fora isso, o governo brasileiro é o maior comprador das Américas. O terceiro maior das Américas, o maior de toda a América Latina. E tem gente que ganha muito dinheiro só participando de licitações. Seja você empresário, vendendo seu produto ou prestando seu serviço, seja você advogado ou consultor que prepara o empresário para prestar esse serviço. E qual é o grande problema desse contexto licitatório? Bom, o problema, na verdade, é que a lei de licitação ela é um negócio tão complexo, mas tão complexo, que foi feito para você não entender. Literalmente. Outro dia eu vou gravar um vídeo só explicando por quê, qual o objetivo de fazer uma lei. As leis são feitas para a gente não entender. Outro dia eu gravo esse vídeo. Há uma explicação histórica para isso. Mas hoje, essa série de vídeos começará a ser gravada com foco no setor privado, né? Como eu falei, empresários, advogados e consultores, mostrando o que é licitação, como funciona a licitação e como você pode participar desse mercado. O tema que eu escolhi, no entanto, para começar, é um tema bem polêmico. As principais fraudes em licitações públicas e como nós podemos evitá-lo. Como o negócio é muito complexo, o que é que o empresário desinformado faz? Pensa. Ele faz uma proposta, às vezes a proposta dele é a melhor proposta, mas ele não se habilita da forma correta, ele não conhece os atalhos, né? Ele não conhece o trâmite legal, o processo legal e perde a licitação. Aí acho que é marmelada. E não é marmelada, é falta de conhecimento da tua parte. Só isso. Hoje nós vamos trazer à luz, botar sob a luz uma parcela desse conhecimento. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like. Deixa já um like aí. Esse vídeo está sendo feito com muito carinho. A gente vai aprofundar muito nesse e nos próximos vídeos. E, enfim, para o algoritmo entender que isso é relevante, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui. E vai ser... Eu nunca imaginei que eu fosse pedir likes. Eu acho que eu estou ficando velho, defasado. É um negócio muito comum na geração atual, mas eu estou aqui agora pedindo likes. Bom, enfim. Deixa já o teu like e a gente vai para as principais fraudes em licitações públicas e, claro, como nós podemos evitá-las. A lista de licitações, a lista de fraudes em licitações no Brasil, infelizmente, ela é extensa e ela é variada. Algumas das fraudes, elas vão incluir aí o direcionamento em licitações, né? As principais fraudes, direcionamento de licitação direcionada, Nelson. Como assim direcionada a licitação? É simples. Às vezes, a licitação é feita para o fornecedor fulaninho vencer. Isso acontece
Nossa. Nelson, como é que eu combato isso? Eu vou mostrar para vocês que isso se combate com conhecimento. Se você conhece seus direitos, se você conhece o processo legal da nova lei, você pode ir lá e impugnar. Você faz isso uma vez, duas vezes, pronto, ninguém mexe mais contigo. Mas eu chego lá. Uma outra fraude muito comum é o superfaturamento de preços, seja do produto ou do serviço. Às vezes o empresário superfatura dizendo assim, não, é porque a burocracia, a administração pública demora muito a pagar e tudo. E aí ele bota um preço que na prateleira dele, do negócio presencial dele é um, e para a administração é outro. E isso gera um problemaço. Vamos ver como é que a gente contorna esse problema nessa série de vídeos. Uma outra forma muito comum de fraudar a licitação é a formação de cartéis. Você pode ver aqui, né? Cartéis. 3, 4 empresas se juntam para fraudar uma licitação. 3, 4 empresas daquela cidade do interior dizem assim, ó, vamos fazer um rodízio, dessa vez eu ganho, na próxima é tudo, na próxima é tudo, e aí a gente sobe os preços. É comum, infelizmente, é comum. Tem como combater isso? Tem como combater isso. Uma outra forma é a documentação falsa. A falsificação, a utilização de documentos falsos para comprovar a capacidade de prestar aquele serviço ou de entregar aquele bem, né? A falsificação de documentos da habilitação. Lá dentro do meu treinamento, a gente tem uma fase só para habilitar a empresa. Eu vou te entregar isso aqui nessa série de vídeos gratuitamente. Como eu posso habilitar a minha empresa para participar, ou a empresa do meu cliente para participar de licitações. Mas habilitar de forma correta. Não é necessário falsificar. O cara que falsifica a licitação, meu amigo, documentos para participar da licitação, é de uma falta de conhecimento, de criatividade absurda. É o caminho mais fácil, né? Mas o que esse caminho mais fácil, nós veremos, pode dar cadeia, né? O caminho mais fácil pode ser o mais penoso, o mais difícil, o de maior arrependimento. E nós temos aí a subcontratação irregular. Nelson, como assim a subcontratação irregular? Ah, às vezes a empresa ela ganha a licitação, ela vence a licitação, ela tem que prestar aquele serviço, mas ao invés de ela prestar o serviço diretamente, ela repassa a execução do serviço para outra empresa. Veja, quem ganhou foi a empresa A. A administração pública espera que a empresa A preste o serviço. Ao invés disso, ela faz o seguinte: ela contrata a B por um preço menor, a empresa B faz e ela ganha a diferença. Tem uma piada, isso não tem nada a ver com a aula, mas eu lembrei agora da piada. Opa, peraí, deixa eu mostrar aqui a piada. Cadê a piada? Ixi, não sei a piada. Mas tem uma piada, sem sair aqui da frente, mas está tudo bem, que diz que numa licitação para a construção de um trem-bala, uma licitação milionária, estavam participando da licitação uma empresa alemã, uma empresa americana e uma empresa brasileira. E a empresa alemã dizia assim, olha, eu construo isso daqui por 100 milhões de reais. Nossa, 100 milhões de reais, disse a administração pública. 100 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Vamos ver a proposta da empresa americana. E a empresa americana disse assim, olha, eu vou construir, mas vai ser 200 milhões de reais. Só que vai ser o trem, vai ter tecnologia para tudo quanto é lado, vai ter câmeras de segurança, vai ter o que você puder imaginar de mais moderno, vai estar aqui. Inteligência artificial, o trem não vai precisar de piloto, vai ser isso, 200 milhões de reais. E aí a administração pública pensou, caramba, que negócio caro. Vamos ver a empresa brasileira, por quanto ela faz. E a empresa brasileira disse assim, cara, eu vou cobrar 300 milhões de reais. 300 milhões, meu Deus, mas esse cara não vai ter 300 milhões. Faz o seguinte, diz a empresa brasileira, 100 milhões para mim, 100 milhões para tu e 100 milhões para a empresa alemã construir o trem-bala. É uma piada de mau gosto, é uma piada sem graça nesse contexto de licitação, mas infelizmente acontece. É uma das fraudes de licitação. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo, agora sem ser piada, verídico, um exemplo, como é que eu posso dizer? É um exemplo verídico, tá? Não aconteceu comigo, mas eu vou dar um exemplo comigo para não expor ninguém. Eu presto um serviço de capacitação para servidores públicos municipais. Então, o município X me contrata, e aí eu vou lá e presto o serviço de capacitação da nova lei de licitação.
Eu vou explicar agora, segundo a nova lei, o termo de referência, o estudo técnico preliminar, a questão do plano anual de contratações, e eu vou mostrar como fazer, formalizar o documento de formalização de demanda, eu vou mostrar tudo. Eu fui contratado para isso. Aí, no dia de prestar o serviço, ao invés de eu, Nelson França, ir, eu mando alguém no meu lugar. Fico com o dinheiro, pago uma olha para o cara e ele vai lá e dá. Não, não pode. Eu não estou dizendo que eu faço isso, tá? É só um exemplo. Não pode fazer isso. Por que não? Porque se eu fui o especialista contratado, somente eu posso prestar aquele serviço. Há casos de subcontratação? Sim, é óbvio que sim. Mas aqui eu estou falando da subcontratação irregular. A subcontratação onde o serviço tem que ser prestado pela empresa contratada e ela vai e repassa a execução do serviço para outra ou outras empresas. Muitas vezes essas outras empresas não têm o conhecimento necessário ou até mesmo a autorização necessária para prestar esse serviço. E veja, essas são apenas algumas das fraudes mais comuns. Existem muitas outras que são práticas ilegais e que podem não, serão punidas fortemente pela nova lei de licitação. No vídeo de hoje, a gente vai falar como evitá-las. E basicamente é com conhecimento. Não importa se você é servidor público, ou se você é um empresário e não quer perder para o sem vergonha, ou você é um advogado ou um consultor e quer proteger o seu cliente para que ele não perca por um cartel ou por uma empresa que fica fazendo subcontratação. Aqui nesse vídeo nós vamos adotar as boas práticas e mostrar a importância da transparência na, na, na licitação. Ok? Bom, diante disso, vamos analisar casos reais de fraude. Eu tenho essa preocupação de colocar sempre assuntos de licitação ligados à prática, tá? Para não ficar muito na teoria. Tanto é que nessa série de vídeos eu não vou me preocupar em falar sobre modalidades de licitação, é, critérios de julgamento. Todo mundo fala disso. Quero falar algo diferente aqui. Vamos analisar fraudes reais que aconteceram e como elas impactaram negativamente a sociedade e a economia brasileira. A primeira delas, uma primeira fraude bem real e ainda muito na mente do brasileiro, é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. E ela desvendou esquemas de corrupção envolvendo empresas, políticos, agentes públicos em contratos de licitações, em obras públicas, especialmente na área de petróleo e gás. Estima-se que a Lava Jato causou um prejuízo de bilhões de reais, afetando não só a economia brasileira, mas também a sociedade como um todo. A Lava Jato nem vai ser o meu exemplo aqui. Eu vou dar o exemplo da empresa Siemens. E por que eu não vou dar o exemplo do maior caso, do maior escândalo? Primeiro, porque ainda está muito recente na nossa memória, você lembra disso, não seria nenhuma novidade. E segundo, porque tem um cunho político muito grande, né? Muitos partidos estavam envolvidos, e como a gente passa por uma polarização partidária, política no Brasil, eu não quero ser mal interpretado. Ah, você é de esquerda, você é de direita. Não. Independentemente de quem esteja no país, na presidência do país, ele agora trabalha para mim, trabalha para você, e por isso não vou fazer política aqui, ok? O caso que a gente vai versar aqui é o caso da Siemens, mas tiveram outros casos. Teve o caso da Alstom. Deixa eu só voltar aqui e mostrar um pouquinho o que foi o caso Siemens, né? Mas o caso Siemens era uma empresa, aconteceu em 2013, muitos nem lembram mais, mas uma empresa alemã chamada Siemens foi acusada de formação de cartel em licitações para metrôs e trens de São Paulo e do Distrito Federal. E o resultado dessa fraude foi um prejuízo gigantesco aos cofres públicos e claro, para os usuários desse serviço, né, de metrô e de trem. Eu vou voltar e usar a Siemens como referência, mas antes tem um caso da Alstom, uma empresa francesa agora acusada de suborno. Ela pagava propina a agentes públicos em licitações de obras de infraestrutura, na construção também de linhas de metrô e linhas de trem. O esquema da Alstom
ele envolveu vários, ele aconteceu em vários países, ela fazia isso em vários e vários países, inclusive no Brasil, que resultou, claro, prejuízo forte aos cofres públicos. E como você pode ver aqui também o caso da CARF. CARF é o Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. Ó, Conselho Administrativo, isso é um conselho público. Esse conselho é responsável por julgar os recursos das empresas contra autuações fiscais. A empresa recebia uma multa porque atrasou lá a licitação. Aí o que acontecia? A empresa ia lá e... isso foi em 2015. A empresa ia lá e molhava a mão dos envolvidos pelas multas, né, pelas autuações fiscais. Há uma operação federal chamada Zelotes, revelou esse esquema de corrupção envolvendo os membros do conselho, envolvendo advogados e os empresários, né, diretamente relacionados. Eles teriam negociado as decisões favoráveis para que as empresas autuadas fossem absolvidas. Ao invés de pagar propina, saía ileso. Certo? Ok, vamos lá. Vamos para o caso da Siemens. Siemens, a alemã, que eu falei agora há pouco, e que negociava, formava cartel, né, para negociar equipamentos de metrô em São Paulo, trens de metrô em São Paulo e no Distrito Federal. O cartel ele teria ocorrido em pelo menos 8 licitações, cada uma delas de centenas de milhões. A participação dela e de outras empresas do setor, elas se juntavam para elevar o produto, o preço do produto, colocavam um valor superfaturado, depois rateavam, proporcionalmente falando, né, entre si. E segundo a investigação, o esquema funcionava com a fixação prévia de preços. Os preços eram previamente fixados. Eles já iam participar da licitação sabendo quais eram os preços que cada um dos concorrentes ia oferecer. Eles dividiram o mercado, eles eliminavam a concorrência assim, prejudicando, obviamente, né, os empresários que não estavam dentro desse cartel. A Siemens fez um acordo de leniência com o CAD. CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu até coloquei isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Um acordo de leniência com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse acordo resultou numa multa de 535 milhões de reais, e ela ainda teve que gastar alguns outros milhões com propagandas de compliance e propagandas de integridade da marca, para a recuperação da credibilidade das licitações. E esse caso teve uma repercussão na imprensa e na sociedade, gerou muita indignação, gerou revolta da população na época. Hoje em dia as pessoas nem se lembram disso, mas foi amplamente divulgado no Congresso Nacional, no Congresso também, mas no Jornal Nacional. Além disso, ele evidenciou a necessidade de uma fiscalização maior nas licitações e uma transparência maior nas licitações, para evitar novos cartéis, novas fraudes, né? Esses casos demonstram que fraude em licitação pública, elas aconteciam com uma certa frequência, não era um caso isolado. Mas aí vem o detalhe. Como esse caso poderia ter sido evitado? Vamos aprofundar agora. Eu te mostrei que licitação pública é um negócio complexo. A lei é complexa. E graças a essa complexidade, muita gente não consegue participar. Não sabe nem por onde vai. Sabe que o galo cantou, mas onde esse galo cantou? Eu não sei. Ai, meu Deus, eu não. E aí onde empresas de má fé se juntam para fraudar as licitações. Nem sempre é marmelada, pessoal. Nem sempre é sem vergonhice. Mas, quando acontece a marmelada, isso pode ser amplamente combatido com conhecimento. É por não saber onde está o problema que a gente dança. E aí a nova lei, ela trouxe diversas formas que visam aumentar a transparência e a concorrência, afastando, eu não vou dizer afastando não, né, mas diminuindo a possibilidade de marmelada. Certo? Quais são essas diversas formas aí? Proibição das empresas, proibição da participação das empresas em licitações
quando elas forem condenadas, está aqui, ó, condenadas por atos ilícitos relacionados a licitações e contratos nos últimos 5 anos. Como assim, Nelson? Pega o exemplo da Lava Jato. Todas aquelas empresas, construtoras, prestadoras de serviço, todas elas que foram condenadas nos últimos 5 anos, desculpa, condenadas na Operação Lava Jato, e várias foram, né? Não vou citar nomes aqui, mas você deve lembrar do nome de pelo menos uma construtora. Todas essas empresas e seus sócios ficam proibidos de participar de licitações por 5 anos. Ah, Nelson, mas ele pode montar outra empresa e essa outra empresa participar. Não, não pode. Mesmo que ele monte outra empresa, é a pessoa jurídica e seus sócios, seu quadro societário, eles ficam impossibilitados de participar da licitação por 5 anos. Essa é a primeira forma de combate. Mas tem outras? Pode apostar. Exigência de comprovação de capacidade técnica e financeira para a empresa participar de licitações. Veja, quando você vai participar de licitações, vamos imaginar que você agora é meu novo cliente, tá? Você me contratou para que eu possa ajustar a sua empresa. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer por você é preencher o seu cadastro no chamado SICAF. E o SICAF, tem várias fases no SICAF, é um pouco complexo, mas uma das fases é exatamente demonstrar a tua capacidade técnica e financeira. Capacidade técnica é o quê? É comprovar que você tem qualificação, tem treinamento para prestar aquele serviço ou para fornecer aquele bem. Normalmente são através de declarações e certidões. Simples demais. Capacidade financeira é mostrar, por exemplo, o teu balanço. Olha, está aqui o balanço do ano passado. Ou se a empresa construiu esse ano, né, foi construída esse ano, olha, está aqui, foi construída esse ano, eu ainda não tenho um balanço definitivo, mas eu tenho um balanço temporário, porque ela nasceu esse ano. E eu preciso, claro, formalizando isso, eu preciso demonstrar que a empresa tem conhecimento e bolso, capacidade financeira para prestar aquele serviço ou fornecer aquele bem. Isso, por si só, pode ajudar a evitar a participação de empresas que não tenham capacidade de realizar, de executar aquele objeto. Então, imagine, a minha empresa quer participar de uma licitação para vender água mineral. Eu não tenho nada de água mineral, eu não tenho nenhuma fonte de água mineral, eu não sei como envasar água mineral. A minha empresa não tem capacidade técnica. A minha empresa está na área de educação, treinamentos jurídicos. A Escola de Negócios Jurídicos treina, capacita pessoas na área do direito. Mais especificamente na área de licitações. Aí eu estou concorrendo para prestar um serviço de treinamento de licitações, tá? No município tal. Aí vem uma empresa que presta serviço de limpeza. Cara, o que é que eu, com o meu conhecimento, tenho que fazer? Eu tenho que impugnar a participação dessa empresa. Porque ela não tem capacidade técnica para isso. Percebe? Ou eu vou impugnar a empresa porque ela foi condenada nos últimos 5 anos. E aí é onde você vai tirando, separando o joio do trigo, tirando a fraude de cena. Uma outra forma de, eu não vou dizer que vai evitar, mas vai seguramente afastar ou dificultar licitações, foi a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa ideia é fantástica. Criar um site, um mega site, com a descrição de todos os gastos públicos, seja em licitações, seja em compra direta, inexigibilidade de licitação, inexigibilidade, licitação dispensada, licitação dispensável, tudo isso está num só lugar chamado Portal Nacional de Compras Públicas. Portal Nacional de Compras Públicas. O Portal Nacional de Compras Públicas ele vem para facilitar a transparência das licitações, colocando todas as informações em um só local. Aumenta a transparência do processo, facilita a fiscalização. Uma outra forma de afastar as fraudes é a possibilidade de realizar licitações na modalidade diálogo competitivo. Diálogo competitivo é uma modalidade nova que não existia até a última
até o surgimento dessa lei, da 14133. No diálogo competitivo, ele permite a realização de uma conversa entre o poder público e as empresas interessadas em participar da licitação, antes mesmo da licitação acontecer. Antes mesmo da licitação acontecer. Então, o diálogo competitivo é uma modalidade nova que surge para, não vou dizer afastar definitivamente, mas para inibir as fraudes em licitação. Então, há um novo ordenamento jurídico. Ele é mais capacitado, ele é mais moderno, ele vai funcionar melhor do que a 8666, que era de 93. E aqui está um outro exemplo: fornecimento de controle interno, fortalecimento de controle interno e externo. Já existia o controle interno, no meu exemplo do município, né? O município tem lá a controladoria, a procuradoria tem que dar o parecer, isso é controle interno. E controle externo, né? O Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Vereadores, o Tribunal de Contas, são formas de controle interno e externo, respectivamente. A nova lei deu um novo up, a nova lei deu uma nova, uma nova, ela fortaleceu um novo status, era essa a palavra que eu procuro. E aí vem o meme. Como é que eu identifico, Nelson, os principais fatores que favorecem a ocorrência de fraude? Porque você há de convir comigo que para evitar fraudes em licitação, eu preciso identificar a ocorrência desses fatores. E a ocorrência de fraude em licitação pública, ela é influenciada por diversos fatores, mas eu separei alguns aqui para vocês. O primeiro deles, a falta de transparência. A nova lei vem combater fortemente a falta de transparência. A nova lei vem combater fortemente. Quando há pouca transparência no processo licitatório, as empresas podem se sentir encorajadas a agir de maneira fraudulenta, já que elas sabem que tem poucas chances de serem descobertas. Então, esse é o primeiro fator, mas existem outros. A ausência de fiscalização adequada. Falei agora há pouco, né, que a nova lei deu um novo status, um novo patamar para o controle interno e externo. E, de fato, quando a fiscalização ela é insuficiente ou até inexistente em alguns municípios, as empresas têm mais facilidade para burlar as regras, para cometer fraudes. A empresa participa de uma licitação agora, comete uma fraude e o Tribunal de Contas só vai julgar isso daqui a 5, 6, 8 anos. Cara, a empresa já sumiu, o dinheiro sumiu, evaporou. E agora essa nova lei vai criar institutos para evitar isso. Uma que eu sinto muito no meu dia a dia é pressão por resultados. Nossa, quem é advogado ou consultor sabe. Né? Você é contratado e o cliente te paga lá um valor e mais um percentual. Ele me paga X mil reais e mais um percentual para cada licitação vencida. Eu só vou ganhar dinheiro mesmo se eu vencer a licitação para você. Aí o que é que você faz? Você me paga um valor inicial. Massa. Só que o que é que você quer? Você quer vencer a licitação. Você não quer nem recuperar só o valor, você quer recuperar aquele valor multiplicado por muitas vezes. E aí a pressão ela é enorme. Pressão por resultado. Isso porque eu sou advogado. Agora imagina fulano que é empregado da empresa tal. Uma empresa de capital aberto, uma empresa com acionistas, uma empresa que sofre pressão diária por resultados. Esse cara sofre uma pressão. E quando a empresa envolvida é pressionada para entregar resultado rapidamente, é óbvio que pode haver a tentação de burlar as regras para conseguir vencer a licitação. De molhar a mão de alguém. Nelson, precisa fazer. Não precisa fazer isso. É o maior comprador da América Latina. Bicho, tu vai ganhar uma licitação de um jeito ou de outro. Tu vai ganhar várias licitações de um jeito ou de outro, porque não tem fornecedor suficiente atualmente participando de licitações. Então você ganha. É um contratozinho aqui de 200 mil, é outro contratozinho ali de meio milhão, é outro contratozinho aqui de 300 mil, e você vai ganhar pelo menos 3, 4 vezes contratos de centenas de milhares de reais no ano. Mas a pressão é grande, a ganância. E aí, o que é que você faz? O que é que você faz? Bom, no meu caso, eu boto logo o freio. Não, olha o seguinte, a gente trabalha dessa forma. Às vezes, não é nem pressão do empresário ou dos acionistas. Às vezes é com
conveniência do servidor, do agente, que ao invés de tratar tudo da maneira correta, né, o passo a passo, mas o passo a passo é complexo. Então, ao invés de fazer isso, infelizmente, em alguns casos, isso não é uma regra, tá? Licitação não é um mar de fraudes. Acontecem fraudes, mas como exceção, eu garanto a você. Tem muitas, muitas, porque é um mercado bilionário, mas ainda é exceção. E é cada vez mais exceção. Mas, em alguns casos, a própria administração pública é conivente com a fraude. É um fato. Eu não vou mentir para você. Seja por falta de ética, seja por falta de corrupção, seja por corrupção, né? Falta de corrupção por corrupção, seja por conveniência mesmo, por preguiça. Não, não, não. Vamos, renova o contrato aí mesmo, renova o contrato sem fazer nova licitação. Acontece aos montes. Uma quinta hipótese aqui é a complexidade do processo licitatório. Não vou mentir. É difícil. É difícil. Para a sorte dos advogados e consultores, não é qualquer empresário que consegue fazer licitação sozinho. Aliás, o empresário não tem interesse em parar. Ah, eu vou parar para estudar licitação. Não. É mais coerente contratar alguém que vai botar dinheiro no bolso dele. Ele paga X para ganhar 10, 15, 20X. Então, o negócio é muito complexo. E, infelizmente, graças a essa complexidade, quando o processo de licitação é complexo e burocrático, pode sim haver dificuldades em fiscalizar, em identificar a irregularidade, né, o que pode favorecer a ocorrência de fraudes em licitação. Por fim, senhoras e senhores, falha, por fim não, ainda tem mais dois, mas falha nos controles internos. Às vezes, como é que eu posso dizer? Quando há falha no controle interno da empresa, como, por exemplo, a falta de segregação de funções, a ausência de políticas claras de compliance, a possibilidade de ocorrência de fraudes acaba aumentando. Se você não sabe exatamente o que está fazendo, às vezes você está até de boa fé. Às vezes você está até de boa fé, mas você não sabe do detalhezinho do edital e acaba tendo prejuízo. Um dos pontos que dá muito prejuízo na prática é quando você monta o seu preço sem levar em consideração, por exemplo, a entrega, o custo da entrega. Então você vai entregar, sei lá, papel higiênico. Papel higiênico. Aí você quer entregar tudo de uma vez, mas o edital dizia que era para você entregar parceladamente. E cada entrega tem um custo de logística, um custo de deslocamento, um custo de armazenamento, e você não sabia disso. Aí vem um custo que ou você entrega ou fica sujo, proibido de participar por 5 anos, ou você não entrega dentro das condições e acaba levando uma multa e fica proibido de participar da licitação por 5 anos. Então, tudo isso tem que ser computado. Isso, às vezes, até justifica a cobrança do preço um pouquinho mais alto do que se a administração pública viesse buscar o serviço na sua prateleira. Ok? E, por fim, agora sim, por fim, a falta de punição adequada. Quando a punição para fraude é branda, ou muitas vezes no nosso caso, né, é ineficaz, as empresas elas podem se sentir encorajadas a continuar agindo de maneira fraudulenta, a continuar burlando as regras. Por quê? Porque as chances delas serem punidas é muito baixa. A nova lei de licitações, meus amores, a 14.133, ela busca combater esses fatores que favorecem a ocorrência de fraudes. Como, Nelson? A elaboração de um plano de integridade para as empresas que celebram o contrato com o poder público. Além disso, a nova lei também estabelece regras mais claras e mais rígidas para a realização de licitações, incluindo uma ampla publicidade, transparência maior, fiscalização adequada por parte dos órgãos públicos, pelo menos na teoria. Ao longo dessa nossa série, eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa fiscalizar o teu concorrente e impugná-lo, diga-se de passagem. Por hora, a gente vai falar só das fraudes hoje. Por hora, eu tenho que falar para vocês das medidas para você evitar essas fraudes. Porque comigo é assim. Não basta ficar na teoria. Não, não. Quais são as medidas?
Já falei, não foi? Fortalecimento da transparência, adoção de critérios objetivos para selecionar os fornecedores. O fornecedor foi condenado 5 anos atrás ou 2 anos atrás, não pode participar da licitação. Pelos próximos 5 anos, não pode participar da licitação. Promoção da participação da sociedade no controle. Vamos comentar cada um desses? Mas o fato é que, para evitar fraudes, é necessário adotar medidas preventivas. Medidas que vão fortalecer, dentre outras coisas, a transparência. E transparência é fundamental para todas as informações relacionadas ao processo licitatório. Por quê? Eu quero que você imagine licitação como se fosse uma corrente, certo? E cada elo da corrente é uma fase do processo licitatório. Por isso muita gente se perde, porque acha que é só chegar lá e dizer assim, eu faço por tanto. Não é só isso. Agora, ter transparência em cada um desses elos é imprescindível para evitar e combater fraudes em licitações. E para isso, é importante que os editais sejam claros e objetivos, com todas as informações necessárias. O problema é que muitos empresários não sabem sequer ler o edital. Abre o edital, lê qual é o objeto, quando é que vai acontecer a licitação, quanto é que paga. Pronto. E não é pronto. Tem que ver o processo e acompanhar em todas as fases. Cada passo, cada elo daquela corrente tem que ser acompanhado. Eu perdi a licitação, vou deixar para lá. Não. Acompanha para ver se o outro, o vencedor, fraudou alguma parte. Ou não tem a qualificação técnica, ou a qualificação financeira, ou a habilitação jurídica. Aí você vai lá e impugna o processo. Reprova ele. É muito comum o meu cliente fica lá em terceiro, quarta posição, mas o primeiro é reprovado. A gente vai lá e reprova. Reprova licitamente. Olha, ele não tem qualificação financeira. Aí vai para o segundo colocado, o segundo melhor colocado. Opa, mas ele não tem qualificação jurídica. Aí vai para o terceiro melhor colocado, que ficou antes do meu cliente. Opa, mas ele não tem a qualificação técnica. Aí chega no meu cliente, que está todo bonitinho lá, todo montadinho, está tudo fortalecido. Caramba, tem tudo, todos os requisitos? Tem. Contrata com a quarta melhor proposta. Mas, na verdade, as outras três não tinham a qualificação, os requisitos legais previstos e exigidos pela lei. Isso parece ser marmelada, mas não, isso é uma proteção para a administração pública. O quarto colocado venceu por quê? Porque os três primeiros não tinham os requisitos legais. Agora, se você não sabe quais são os requisitos legais, como é que você vai impugnar o outro? Por isso que muitos de vocês, empresários que estão me assistindo agora, acham que é marmelada. Que você fez a melhor proposta, mas não tinha qualificação técnica. Aí o que, é que você faz? O que, é que acontece? Você é reprovado. O servidor vai lá e reprova, ou o teu concorrente vai lá e te reprova. Aí você diz, isso é marmelada, eu fui reprovado, isso é absurdo. Não, bicho, não é não, é que tu não entendesse as entrelinhas do edital. É verdade que você não entendeu por uma questão de falta de transparência. É isso que tem que ser combatido. Aliás, falta de transparência tem que ser combatida. Já falei uma aqui, mas fiscalização adequada é o fator chave para evitar fraudes. É importante que haja um controle rigoroso durante o processo e após o processo. Desde a elaboração do edital até a execução do contrato, contrato administrativo. E para isso é necessário o quê? Profissionais capacitados, servidores capacitados, recursos tecnológicos que facilitem a detecção de irregularidades. Um tribunal de contas combativo, uma concorrência, empresas concorrentes esclarecidas. O que mais, Nelson? Critérios objetivos para selecionar os fornecedores. Eu não posso selecionar os fornecedores porque são simpáticos, porque são bonzinhos. É preciso critérios objetivos. É fundamental para evitar que o processo licitatório seja direcionado para os amigos. Os critérios devem ser claros e a nova lei traz critérios claros e objetivos, levando em consideração a qualidade do produto ou do serviço e a capacitação técnica e financeira dos fornecedores. Nelson, eu não sei quais são esses critérios objetivos. Se você não sabe quais são os critérios objetivos, escreve aqui nos comentários
Nelson, grava um vídeo explicando quais são esses critérios. Nelson, eu fico perdido nisso, eu não sei fiscalizar e nem participar. Eu sou reprovado em licitação porque eu não sei participar. Grava aí. E aí eu terei o maior prazer, lendo seus comentários, de fazer esse novo vídeo, tá? O que mais? Um outro critério é o de participação da sociedade. A participação da sociedade é fundamental. A participação da sociedade é fundamental. A sociedade que eu digo é eu, você, fulano, os cidadãos como um todo. É fundamental para garantir a transparência e a integridade do processo licitatório. É importante que haja canais de comunicação que permitam a população denunciar. Por exemplo, hoje em dia, os tribunais de contas têm a chamada ouvidoria. O que é a ouvidoria? É como se fosse um saque. É um canal, né? Você liga para lá e faz a denúncia. Ou você vai no Tribunal de Contas e procura. Cadê a ouvidoria aqui? Você mostra os documentos. Olha o que está acontecendo lá no meu interior, lá na minha cidade. Percebe? Além disso, é importante que haja uma cultura de fiscalização por parte da sociedade. Ah, não, o dinheiro não é meu. Bicho, o dinheiro é teu, sim. Então, a sociedade combativa, né, a sociedade fiscalizando isso, diminui as chances de fraude em licitações. Ok? Cara, dá um like aí. Um likezinho. Se inscreve no canal para ficar legal. E o que mais? Capacitação dos servidores públicos. Não só do servidor público, mas dos fornecedores também. Pessoal que está do outro lado do balcão. Servidor público capacitado e fornecedor capacitado é fundamental para evitar fraudes de maneira preventiva. Como eu falei agora há pouco aqui, se você sabe onde você está pisando, havendo um cartel, você tem como impugnar a licitação. Quando você participa de uma licitação uma vez e faz a impugnação, aí vai de novo e impugna de novo, a turma não mexe mais contigo. A turma simplesmente diz assim, eita caramba, ó, fulano vai participar, não podemos fazer isso. Por quê? Porque fulano é chato. Não, não é porque fulano é chato, não. Fulano entende onde é que ele está se metendo. E, claro, os servidores devem estar capacitados também, obviamente, para elaborar, para fiscalizar o processo licitatório, para fazer um edital coeso, enquanto que os fornecedores vão ficar lá analisando o critério de seleção e de aplicação da licitação. E por falar em critério, tem um último que é importantíssimo, que não pode ser negado. A lei nem fala tanto, mas chega a falar, que é o uso de tecnologia. Nós vivemos num mundo muito diferente daquele que foi criada a antiga 8666, a antiga lei de licitações. Até a lei do pregão, a 10.520, que também vai morrer no dia 1º de abril de 2023. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2023, mas a lei do pregão também vai morrer. Por que, Nelson? Porque a nova lei vem para substituir essas duas outras. E uma era de 96, a outra era de 2002. Mas, bicho, você há de convir que de 2002 para cá, muita coisa mudou em termos de tecnologia. E a adoção de tecnologias que facilitem o controle do processo licitatório é fundamental para evitar fraudes. Nós temos agora softwares de monitoramento de licitações, softwares de gestão de contratos, por exemplo. Eles podem e devem auxiliar na identificação de irregularidades. Em resumo, para evitar as fraudes licitatórias, é necessário adotar medidas preventivas que fortaleçam a transparência, a fiscalização, adote critérios objetivos de seleção dos fornecedores, capacitem os servidores públicos e, claro, usando muita tecnologia. Percebe? A conclusão que a gente pode chegar é a de que essa nova lei ela vem para tornar o processo licitatório mais íntegro, mais coeso. Eu não vou abrir a boca para dizer que ele está blindado de fraudes, porque o brasileiro é criativo, né, para dar o jeitinho. Mas, com essa transparência e com o uso de tecnologia, essa nova e mais moderna legislação vem, de fato, para dificultar. Mas isso depende muito de quem participa da licitação. Por isso, a necessidade dos servidores se qualificarem.
Se você é servidor público e quer que eu vá ao seu município, deixa uma mensagem aqui ou me procura lá no Prof. Nelson Franca, P-R-O-F, Prof. Nelson Franca, lá no Instagram. Eu não posso falar isso, não. Lá naquela outra mídia social, e aquela que usa o arroba, enfim. Ah, não, eu estou na área privada, eu quero participar da licitação. É se qualificar. É se qualificar, porque é um mercado muito grande. E o governo federal sozinho, não vou nem falar dos estaduais, dos municipais, o governo federal sozinho já pode levar o faturamento da tua empresa para outro patamar. Ou fechando com 3, 4 municípios, bons municípios, você já tem uma empresa sólida, com previsibilidade, quase que não sai, previsibilidade de caixa. Percebe? Ora, recomendo fortemente você olhar com bons olhos para a licitação. Procure um profissional qualificado para te ajudar nesse processo. No mais, eu vou ficando por aqui. Peço novamente o seu like, dá um like aí para que o YouTube possa entender uh, como esse vídeo como sendo um vídeo relevante. Fico por aqui, beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo dessa série sobre a nova lei de licitações. Beijo no coração. Ah, se inscreve no canal. Tchau, tchau.